Lucinéia Souza Soares de Barro, presidente do CEA do Rio de Janeiro, na representatividade da sociedade civil, o segmento de usuários, pelo coletivo Cedro Rosa. É um prazer estarmos reunidos nessa nossa capacitação de conselhos municipais. Bem-vindo. Essa é a primeira de muitos e outros que teremos no decorrer do ano. Teremos de dois meses, né, uma online, e de seis meses, uma presencial. Quero que aprovar essa proposta foi aprovada, né, pelo CEAS no número 106 de 2024. Essa proposta da Comissão de Acompanhamento aos Municípios sobre capacitação, deste ano de 2025, onde nós encontraremos sempre online, de dois em dois meses, eu falei para vocês. Portanto, o Conselho Estadual está mais próximo aos conselhos municipais, buscando a interlocução e o melhor diálogo entre os pares, com vocês. Hoje estaremos discutindo sobre a inscrição das entidades nos conselhos municipais e tirando as dúvidas. A certificação de regularidade, o anual para a entidade e a inscrição no SEMAIS. Eu agradeço a oportunidade de cada um de vocês que está participando. Fico triste que alguns viram, mas os municípios, né? Mas teremos outras oportunidades. E desejo que vocês aproveitem essa capacitação, tirem todas as dúvidas com os nossos palestrantes. Ela vai estar no chat, encaminhando aí as perguntas e ajudando o mais rápido possível a resposta para vocês, tá? E gostaria que vocês pudessem se identificar após aí a minha fala, cada um se identifica pelo chat, fala de qual município, né? E eu desejo a vocês uma ação a todos. Celi? Obrigada, Dulce. Como a Dulce colocou, a gente está agora com 74 pessoas, 74, 75, o pessoal está caindo e voltando. Não dá para abrir para todo mundo se apresentar, senão a gente vai ficar a manhã inteira se apresentando, mas é isso, coloquem no chat, né, o nome, qual a representação, de qual município. E aí eu vou passar agora a palavra para a nossa coordenadora da Comissão de Acompanhamento aos Municípios, né, a Tati Monteiro. Bom dia a todos. Conforme a Celita colocou e a Dulce também, eu sou Tatiana Monteiro, estou conselheira do CEAS, representando aí a sociedade civil, nosso terceiro mandato aí no CEAS. Estou como coordenadora da Comissão de Acompanhamento aos Municípios, e a proposta desse encontro é falarmos um pouco, né, sobre esse período, que é um período intenso para os conselhos municipais, falar da regularidade anual, das inscrições das entidades, conforme prevista aí pela Resolução 14 do CNAS. É um período em que todos nós temos que ficar muito atentos, não só a Resolução 14, mas todas as outras legislações, né, que permeiam ali o processo de inscrição e de regularidade das entidades em todo o país, né, em todos os municípios, se atentarem à Resolução 33, que faz parte desse processo das inscrições das entidades, a Resolução 34, né, que fala sobre a questão da pessoa com deficiência. Então, é isso. Sejam muito bem-vindos, estamos à disposição, que esse encontro seja um encontro de esclarecimento das dúvidas, que tenhamos outros encontros, como a nossa presidente colocou. Esse é um processo que a Comissão de Acompanhamento quer fazer com que as coisas aconteçam de fato ao longo aí de 2025, para tentar apoiá-los da melhor maneira possível e juntos possamos somar aí em relação à política do SUAS, né, em relação às regularidades e à implementação da assistência social nos territórios, tá? Obrigada, Tati, pela sua palavra. Eu vou agora passar para a apresentação mesmo, e aí dizer para vocês
que a próxima capacitação que a gente vai fazer tem a ver com a conferência, aí vai ser junto com a comissão que está cuidando da conferência no Estado. Então, a nossa próxima etapa vai ser conjunto com outra comissão, e aí, obviamente, um momento muito importante para todos os municípios. Aguardem, obviamente, a gente vai ver, se for online, uma plataforma maior para a gente dar conta desse assunto que é tão importante, já que as conferências, teoricamente, as municipais, devem acontecer a partir de março, tá bom? Então, eu vou fazer a apresentação e vou só tirar aqui a imagem, para ficar mais fácil, tá? Vamos lá. Então, eu não estou enxergando vocês que eu estou fazendo a apresentação. Então, Tati, se tiver alguma interrupção, alguma questão, você me avisa, me sinaliza, tá bom? Tá ok, Celita. Dúvidas também, aí a gente fala um pouquinho das dúvidas, tá, Celita? Período que a gente vai deixar para abrir para o pessoal. Final. Exatamente. Tá? A gente vai deixar para o final, porque a ideia, gente, hoje não é a gente ficar falando o tempo inteiro. Até porque a gente está falando de uma resolução que não é nova, né? A resolução 14 é de 2014, é uma resolução fundamental para os conselhos municipais, né? Lógico que todas as normativas são importantes, mas algumas, elas são, digamos, livro de cabeceira para os conselhos municipais. Então, a resolução 100, né, de 2023, por exemplo, que substituiu a 237, né, que vai falar da estrutura dos conselhos, né? A resolução 109, né, ratificação dos serviços socioassistenciais, visto que a grande maioria das entidades executam serviços tipificados. A resolução 14, que a gente vai tratar aqui, que vai tratar das inscrições. Então, assim, são resoluções que a gente precisa conhecer muito bem, tá? Agora, lógico, como eu falei, ela não é nova. Então, o que a gente vai tratar aqui não é novidade. Então, a ideia é fazer uma explanação breve, rápida, trazer alguns destaques, alguns apontamentos importantes, para que, no final, aí sim, a gente possa dialogar, debater, que eu acho que essa é a parte mais rica, tá? Uma coisa que é importante, o foco hoje não é a resolução 14 como um todo, tá? O foco hoje é a regularidade, ou seja, a entrega dos documentos anualmente que as entidades precisam trazer. A gente está falando de regularidade porque ela está tratando de dizer que aquela entidade está regular, né? Mas esse não é um termo que tem na Resolução 14. A gente usa muito isso no município do Rio de Janeiro. Alguns outros municípios também trazem esse nome, né? De regularidade. Né? Mas ela não tem este termo na resolução. Mas eu vou falar algumas coisas da Resolução 14 como um todo, alguns pontos que eu acho que é importante, antes de falar da regularidade em si, né, dos documentos da regularidade, que aí o Aquiles é que vai falar desses documentos e um pouco da experiência do Conselho Municipal do Rio de Janeiro, que é um conselho que tem uma grande experiência, né, que já faz a divulgação no canal do YouTube do SEMAIS Rio de Janeiro, tem diversas capacitações, inclusive do período de regularidade, né, onde diversos profissionais vêm falando sobre cada proteção, vêm falando sobre as entidades de atendimento, de assessoramento, de garantia de direitos, enfim. Então, vale a pena dar uma olhada lá, tá? A Resolução 14, ela, na verdade, ela veio substituir, ela é uma atualização da Resolução 16, porque a Resolução 16 ela já não atendia, porque existiam novas resoluções, novas normativas que ela não dava conta, né? Entidades que antes da 14, que estavam no conselho, por exemplo, e não eram de assistência social. A gente tinha, na época, por exemplo, um tempo atrás, entidades de educação. Então, assim, a gente precisava fazer uma atualização. Então, a 14, ela não traz muitas mudanças com relação a 16. Traz a atualização, traz um reordenamento e ela traz uma melhor compreensão. Ela é mais didática, ela é mais acessível para a compreensão, não só do conselho, mas das entidades, né? Eu recomendo, né, a leitura da Resolução 14 comentada, tá? Um documento que eu uso muito, porque ela tem a resolução inteira, mas ela tem os comentários. Então, eu acho que é importante vocês acessarem este documento, tá? E uma outra coisa que é importante, uma novidade que a Resolução 14 traz, ela traz o foco maior
na análise, né, na avaliação do plano e do relatório e visita técnica, para além dos documentos que as entidades precisam trazer, estatutos, CNPJ, enfim. É uma análise muito mais de conteúdo, uma aproximação que o Conselho precisa fazer dessas entidades, que vão fazer serviços, né, vão trazer ofertas dentro da política de assistência. Então, assim, a entidade ela é privada, mas de interesse público. Ela não pode fazer o que ela quer, como bem entender. Ela tem que seguir uma normativa. E compete o Conselho fazer esta fiscalização, fazer o acompanhamento, sugerir alterações à luz da normativa. Então, assim, a Resolução 14 ela é extremamente importante. E aí, o que é a Resolução 14, né? Todos conhecem, então, ela define parâmetros nacionais, ou seja, para todo o território nacional, para a inscrição das entidades, tá? E organizações de assistência social, não só aquelas que são com preponderância na assistência, mas aquelas que não têm preponderância, mas fazem algum serviço, algum programa da política de assistência. Então, essas entidades, por exemplo, que não têm preponderância, ela não se inscreve enquanto entidade, ela inscreve serviço, ela escreve o programa, ela escreve o projeto que está dentro da lei. E ele, apesar da entidade, se for uma entidade, por exemplo, de educação, mas que faz um serviço de convivência, então, por mais que ela esteja noutra área, noutra política, aquele serviço tipificado tem que seguir as normativas. Tem que estar ali, se é serviço de convivência, tem que estar previsto lá na 9, né? A gente tem as cartilhas, tem todas as orientações para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ela precisa seguir, tá? Então, a 14, ela vai definir, é um documento importante para os conselhos, no sentido de como vai fazer esse acompanhamento, como é que vai fazer a inscrição, e para as próprias entidades entenderem que elas são. E se eu vou realmente me inscrever como entidade, se a minha preponderância for na assistência, ou o serviço. Então, e pode ser uma das duas coisas, isso é importante, tá? Eu estou ouvindo, gente, alguns áudios aí, pode atrapalhar, eu vou pedir para as pessoas fecharem o áudio para poder a gente ouvir melhor, tá? E aí, é importante que os conselhos fiquem atentos para poder normatizar isso. A gente tem visto, chega para nós algumas denúncias, alguns pedidos de informação, esclarecimento de entidades que não podem estar inscritas. Então, entidade de apoio e proteção animal, não é na assistência. Uma creche, mesmo que seja comunitária, o lugar dela não é na assistência, né? Uma entidade que faz esporte, por exemplo, cultura, lazer, ela é importante? É importante. Mas a ação dela está na política de esporte, lazer, não é assistência. Então, a gente precisa estar atento a isso na hora de inscrever essas entidades, tá? Destaques. Então, eu trouxe aqui poucos, mas alguns destaques que eu acho importantes. Destaques mais gerais, com relação à Resolução 14, e destaques sobre a regularidade, tá? Antes de passar para o Aquiles, que vai falar da regularidade dos documentos especificamente, tá? Destaques gerais, né? Eu acabei já até falando. Gente, vou pedir para fechar, alguém está com o áudio aberto. As entidades, elas podem ser cumulativa de atendimento, assessoramento e garantia de direitos. Então, ela pode ser só de atendimento, só de assessoramento ou de garantia de direitos, mas ela pode, né, ter a caracterização de atendimento e também de assessoramento. Não há impedimento. E aí, é importante que os conselheiros e o conselho entenda qual é a normativa que ele precisa compreender, saber, para poder inscrever. Então, se a gente está falando de entidades de atendimento, né, a gente precisa ter aí a 109, a tipificação. É uma entidade que faz assessoramento, então a gente tem aí a resolução 27, que inclusive o SENAES já veio para nós, para todo mundo, a consulta pública, isso voltou para a Comissão de Legislação e Normas. Essa semana deve ir alguma coisa para o pleno, né, do CNAS,
até que a minuta volte para uma consulta. Então, ficar atento a isso, os conselhos precisam ficar atentos neste período de atualização, porque de tempos em tempos a gente tem mesmo destas normativas, porque a conjuntura muda, né, a situação muda e a gente precisa. Então, é importante que os conselhos acompanhem essas mudanças. Então, neste momento está sendo trabalhada a 27, tá? Se a entidade faz, por exemplo, atendimento e faz promoção da integração ao mundo do trabalho, é a resolução 33, né? Então, precisa estar atento, não só a resolução 14, a 109, mas a 33. O que diz a 33? A 34, se é uma entidade que faz habilitação e reabilitação. Lembrando que essa resolução, ela traz algumas questões, né? Algumas entidades dizem fazer habilitação e reabilitação, e quando você vai olhar a ação dela, é na saúde. Porque é diferente a habilitação e reabilitação no campo da assistência, né, e da saúde. A gente não está falando de atendimento clínico, a gente está falando de aquisições coletivas, aquisições para autonomia, né, de interação na sociedade, de apoio à família. Então, é muito mais um campo coletivo do que individual. Se é uma entidade que se diz, né, de atendimento, que faz, sei lá, serviço de convivência para pessoas com deficiência e faz habilitação e reabilitação, né, essa oferta, ela não pode fazer atendimento clínico. Então, ela atende um usuário em 40 em 40 minutos, entra outro usuário para fazer psicologia, fono e vai embora. Isso é atendimento de saúde, não é na assistência. Então, o conselho precisa estar atento. Por isso que a 14 ela traz a questão, para além dos documentos, compreender e fazer a visita. Como é que esses serviços estão sendo ofertados, tá? Então, são destaques que eu faço que o conselho precisa estar atento. Não só uma normativa, mas diversas, às vezes um combo, para poder compreender o que, de fato, esta entidade oferta. Se é caso de uma entidade de assistência, com preponderância na assistência, vai inscrever a entidade. Ou se é só uma oferta. Ela é uma entidade de outra política, mas faz uma oferta. E esta oferta está de acordo com a assistência, então vai inscrever o serviço. Tá? Então, isso é importante. E aí é então importante a atenção a alguns critérios para essa inscrição, né? Que está lá na 14. Então, ações de caráter continuado, permanente, né? Então, assim, ela precisa, não pode ser um projeto início, meio e fim, acabou, eu vou captar, depois eu faço um outro, não. A gente está falando de um serviço continuado. E que aí é importante, por exemplo, o Aquiles vai falar um pouco à frente, a nota técnica que a gente tem a número 1 de 2023, que vai falar exatamente da equipe de referência, né? E que não é possível você inscrever uma entidade que só trabalhe com voluntário. Não pode, gente. Não pode. Você não garante o serviço permanente e contínuo com uma equipe de voluntariado, ok? Então, assim, é importante perceber isso, se aquela ação realmente ela vai ser uma ação permanente, continuada, para além da questão óbvia de estar dentro da política, né? Ela tem que, as ações têm que estar sendo ofertadas na perspectiva da autonomia e garantia de direitos, e não do assistencialismo. Então, assim, a entrega de cesta básica e entrega de cadeira, de órtese, de prótese, que nem faz parte da assistência. Não que isso não possa compor a oferta, mas a entrega em si, por si só, não é. Né? Como é que a gente está trabalhando esta oferta de forma autônoma, né? Com a próxima, uma delas, por exemplo, a participação dos usuários, essa participação precisa estar garantida, né? A gratuidade dos serviços, não pode haver cobrança, nem contrapartida, nenhum tipo de cobrança, tá? Então, assim, a não ser nos casos, né, de idosos e LPI, que tem lá outro destaque aí, ok, mas fora isso, não pode. Então, por exemplo, a entidade diz que oferta os serviços são gratuitos, mas como ela é uma entidade que não tem muitos recursos, ela quase que obriga as famílias, por exemplo, a limpar o espaço porque não tem auxiliar de serviços gerais. Isso é contrapartida, não pode. Tem o serviço de convivência e é obrigado a usar uniforme, um exemplo. Tá? O usuário não pode acessar sem uniforme e o uniforme é cobrado. Não pode. Então, assim,
para ofertar o serviço, e ele é necessário para que eu esteja participando, eu tenho que ofertar todas as condições para que aquela população esteja lá. Tá? Se eu cobrar, está errado, ok? Então, a gente precisa estar atento nessas ofertas. Elas são gratuitas, porque são da assistência social. E aí, então, são esses... um outro destaque que não está aqui. Até o Aquiles, a gente já debateu, não está dito com este nome, tá? Que eu vou falar agora. Mas, quando a gente lê, né, depois eu vou localizar direitinho qual é o artigo e os parágrafos, isso fica muito evidente. O SEMAIS, ele inscreve a entidade, e ali está na resolução 14, da sua sede, ou onde a entidade oferta os seus serviços, a maior parte dos serviços, porque a gente tem entidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, que não está só no município do Rio, mas está em outras partes. Oi, Vânia. Tem secretária executiva levantando a mão. Você prefere que ela fale agora ou só depois do término da sua palestra? Eu prefiro depois, gente, porque uma coisa puxa a outra. Guarda aí a pergunta, anota, que a gente vai voltar, tá? Pode ser que na fala do Aquiles ele contemple, tá bom? Vamos deixar para depois. Aí depois vai vendo aí as inscrições. Então, a entidade, digamos, ela tem a sede no Rio de Janeiro e as suas ações, as maiores ações, são aqui, na sua sede. Mas ela tem uma ação lá em São João de Meriti. Ela vai se inscrever enquanto entidade aonde é a sua sede ou onde tem as suas maiores ofertas. Não se inscreve matriz e filial. Mas ela tem uma oferta em São João de Meriti. Então, em São João, ela vai inscrever o serviço. Ela não vai se inscrever enquanto entidade. Então, ela tem inscrição de entidade no Rio, em São João, em Maricá. Não. A inscrição de entidade é onde ela tem a sede ou os maiores serviços. Inscrição de entidade. Agora, se ela oferta serviço em outros municípios, ela vai inscrever o serviço. Isso é que está na resolução 14. A gente tem que estar atento a isso. Então, a resolução 14 não fala matriz filial, ela não usa esse termo. Mas quando a gente lê, né, é esta a compreensão. Então, os conselhos fiquem atentos a isso, tá bom? E a gente tem muitos equívocos, muita inscrição de matriz, de filial, e não existe isso, tá? A entidade, ela é uma só, a não ser que ela tenha outro CNPJ. A gente tem entidades que tem CNPJ na saúde, CNPJ na assistência, aí é outra coisa, a gente está falando de outra coisa, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso, ok? Com relação à regularidade, aí já para passar a palavra para o Aquiles, é importante a gente lembrar que a inscrição da entidade, ela é por tempo indeterminado, tá? Então, ela inscreveu, ela está por tempo indeterminado, ela está inscrita. Essa inscrição é que está valendo, ok? O fato da entidade não entregar o plano, o relatório que ela é obrigada a entregar até 30 de abril, não significa que ela vai ser cancelada de imediato. A gente precisa entender por que existe o plano e o relatório. A gente falou no início que compete ao Conselho fazer o acompanhamento e a fiscalização. Ora, se a gente tem uma entidade que se inscreveu lá em 2010, né? Ela está lá, desde 2010, ela está com a inscrição ativa. Mas se a gente não recebe documentos que subsidiem este acompanhamento, que é o plano e o relatório, como é que eu vou saber que ela está sendo, como é que ela está sendo executada? Ou ela retirou um serviço, colocou outro. Então, é preciso entregar anualmente, que no Rio a gente chama de regularidade anual, mas pode ter outro nome. Tem que entregar até 30 de abril, plano e relatório. Estes documentos vão subsidiar o papel do Conselho, que é de acompanhar se aquela ação está sendo executada como deve ser executada. Então, se uma entidade ela não cumpre o 30 de abril, é uma atenção ao Conselho. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Pode ser que tenha mudado a equipe, alguma coisa, perdeu. Então, o Conselho tem que ir lá, tem que chamar. Ela está em situação irregular, digamos assim, né? Mas ela não está com cancelamento de inscrição. A inscrição está ativa, mas ela está com alguma irregularidade. E aí compete o Conselho, na sua ação, de fazer o acompanhamento, né? Tem município
que tem um número muito gigante, né, de entidades como o Rio. Aqui ele vai poder falar melhor, né, que está na Secretaria Executiva, não sei se está em torno de 200, 300, não sei quantos hoje. É um número muito grande. Óbvio que um colegiado, por mais que seja grande, ele não dá conta de fazer isso em um ano. Por isso é importante, no período da gestão, de fazer este acompanhamento. E estes documentos, entregues pelas entidades, vão subsidiar este contato e este acompanhamento com o Conselho. Então, eu acho que isso é importante de deixar claro na capacitação, né, no encontro descentralizado que a gente teve no CNAS, com o CNAS, em Florianópolis, esta foi uma pauta. E dito isso, inclusive, a gente estava com a delegação do Rio bem robusta, não só do Estado, como também no município do Rio, né? E a gente falou sobre isso, sobre a questão da regularidade, na importância de olhar, e a gente colocou isso. O fato de não entregar a regularidade não cancela de imediato, não pode cancelar de imediato. Isso aponta que tem alguma questão e o Conselho precisa fazer o seu papel. E aí, obviamente, a 14 não fala sobre isso. O município, o Conselho Municipal precisa fazer isso. Depois, amanhã, semana que vem. Gente, fecha o áudio, por favor. A gente precisa, aí sim, o Conselho Municipal, fazer a sua normativa do município e dizer como é que vai ser isso. Porque a 14, né, ela é parâmetro nacional. Então, ela não vai dizer primeiro isso, primeiro aquilo outro, prazo para isso, você vai ter visita de quanto tempo. Isso é o município que vai fazer. A partir da resolução 14, do que é nacional, né, vai fazer a específica para poder nortear o trabalho do Conselho e o trabalho e as entidades, elas terem clareza do que ela pode, do que ela não pode, os prazos que ela tem, e aí isso é o município que vai fazer, tá? Eu acho que a minha parte é isso. Eu vou passar aí a palavra para o Aquiles, que vai falar exatamente desses documentos específicos para a regularidade anual, tá bom? E aí, Aquiles, se quiser complementar, deixei de falar alguma coisa, discorda de mim, fica à vontade, tá? A palavra está com o Aquiles. Então, bom dia a todos e todas, né? Vai ficar ecoando, não é que eu vou ficar me ouvindo aqui, tá? Atrapalha um pouquinho. Assim. Só um minutinho. Só abaixar um pouquinho. Só para eu, porque atrapalha, eu fico me ouvindo o tempo todo aqui. Desculpa, gente. Então, assim, Aquiles, você caiu, eu não estou te vendo. Ele ficou mudo um tempinho, mas eu acho que não caiu, não. Tá mudo, sim. Sim, está mudo, mas eu não sei se ele caiu. Pessoal, a conexão do Aquiles caiu, mas já vai voltar, tá bom? Aguarda só um pouquinho. Ok. Será que tem alguém na mexer? voltei, né? Voltou. Já voltou. Pode prosseguir. Tá. Então, aí, como eu estava colocando, né, antes você tinha um processo que era de renovação. Então, de 3 anos, as entidades tinham que renovar a sua inscrição. Isso não existe mais. Né? A inscrição, então, ela é por tempo indeterminado e só que foi colocado anualmente, né? A gente tem que fazer, então, um processo de acompanhamento. Os conselhos,
tem essa função de monitorar as políticas públicas como um todo. Lembrando que não é sem as unidades públicas. Né? Oi? Tá conectado com o Wi-Fi aí, ou... Aquiles caiu de novo? Não, a gente está com esse problema técnico aqui, tá, gente? Tentando resolver. Então, assim, lembrando, então, que nós temos que fazer um monitoramento, né, tanto das entidades... Estão me ouvindo? Sim, Aquiles, ouvindo, né? sim. Monitoramento tanto das entidades, ok, quanto das unidades públicas também. Agora, para as unidades públicas, elas não precisam de inscrição, né? Elas apenas são acompanhadas, monitoradas, fiscalizadas pelo Conselho. As entidades, elas precisam se inscrever. Então, a inscrição é a autorização que é dada pelo SEMAS, o reconhecimento de que esta entidade, então, que aquela organização presta, é um serviço da assistência social. Isso tem efeitos, né? Isso tem efeitos para as entidades. Ela passa a compor uma rede, né, socioassistencial, né, daquele município, né? Ela passa a poder, então, já que executa serviços, né, se habilitar a fazer convênios, caso existam convênios, eles estejam disponíveis para fazer convênios com a gestão. Ela pode também receber emendas parlamentares. Então, é importante que a gente verifique que realmente as entidades que estão inscritas no Conselho são entidades que executam serviços da assistência social, né? Porque no momento que ela está inscrita, ela tem essa autorização, esse reconhecimento da parte do poder público para fazer convênios, para receber emendas, para ter esse acesso aqui às entidades, por exemplo, o SEBAS, né, a certificação, aí depois ela vai ser avaliada, né? Não são os conselhos que fazem essa avaliação, é no MDS, após, né, os critérios, tem 2 anos que tem que estar ativa, pelo menos, enfim. Mas ela tem esse acesso a partir da inscrição. Então, é muito importante que a gente cuide, né, de que quem esteja lá realmente seja da assistência social, porque senão a gente vai estar, né, transferindo esforços e recursos que deveriam ser utilizados na assistência social e que não seriam, né? Seriam talvez da assistência social. Então, quando o CNS então, propõe, né, que seja anualmente apresentado 2 instrumentos, né, são 2 instrumentos que também constam na inscrição. Né? No processo de inscrição, eu posso transmitir aqui, que aí eu queria passar a resolução. Pode, Aquiles, pode. Para mim está desabilitado. Espera aí que eu vou habilitar, espera aí. Pode ir lá. Obrigado. Deixa eu botar aqui. Então, acho que vocês estão vendo, né? Aqui, vou iniciar ali no parágrafo 8, no artigo 8. Então, no 8º, aí
atenção, no 8º a gente está falando aqui de inscrição, tá? Então, ele fala quais são os documentos necessários para a inscrição. Então, a gente tem aqui o requerimento. Esse requerimento, existe um anexo nessa resolução. Aqui a gente está falando da resolução CNAS 14 de 2014. Tá? E, especificamente, como a Celita colocou, o ideal é que vocês busquem a comentada. Existe uma resolução que é comentada, e como vocês podem ver, aqui, por exemplo, é o artigo, né? E aqui é o comentário ao artigo. Né? E isso aqui é muito importante porque esclarece e contribui aí com novidades para você ter um entendimento melhor dessa resolução. Então, o processo de inscrição, né? Você tem aqui os documentos necessários nesse artigo 8º. É um requerimento que tem nessa resolução, está no anexo 1º, e aí você deve adaptar para o seu conselho. Né? Uma cópia do estatuto, né? Estatuto social, tem que comprovar que ela esteja constituída, devidamente, legalmente constituída. Então, como é que a entidade comprova que está constituída? Através do estatuto e, por exemplo, do CNPJ. Né? Então, com o CNPJ e estatuto, você tem certeza que aquela é uma entidade realmente já constituída e não, por exemplo, eu poderia iniciar ações ali, né, que seriam semelhantes à abordagem social, né, como equipe, então, numa entidade que não estivesse constituída. Só que aí ela não poderia ser reconhecida. Né? Você tem que ter o CNPJ, você tem que ser uma pessoa jurídica constituída para ser reconhecida como entidade. Tá? Não basta aquela boa vontade, né, de fazer o voluntarismo, né, boa vontade ali de estar auxiliando, de ajudar. Né? Não, a gente tem que ter uma entidade constituída, essa entidade, então, ela é reconhecida como sendo da assistência social e também tem os seus deveres frente ao poder público, aos seus trabalhadores, etc. Então, assim, uma cópia de estatuto, cópia da ata da eleição da diretoria, isso é importante também, porque você precisa saber, né, com quem você vai falar, quem é o representante legal. Isso vai estar na ata de eleição. Né? Por isso tem que estar atualizada sempre também. Né? Porque outra pessoa poderia estar querendo falar em nome da entidade e não ser realmente aquela que tem autorização para falar. Então, você precisa saber quem é a diretoria, quem é o presidente, quem é o diretor, enfim, para poder saber com quem realmente você pode prestar informações, dar acesso à documentação e solicitar essas informações também, de documentação. Né? Quem responde pela entidade. Né? Então, você precisa ter a ata de eleição em posse. Aí vem o plano de ação, né, que vai estar naquela documentação de regularidade também. Né? E aí vem a gente vai depois ver o detalhamento do que tem que ter nesse plano de ação, mas é o que a entidade está se propondo enquanto entidade de assistência social, né, na sua prestação de serviços da assistência social ou de ações de assessoramento, né, enquanto serviços e na política de assistência social. Uma cópia do CNPJ, que aí, como a gente falou, que é para estar configurada que ela é uma entidade da assistência social, né, uma entidade constituída. Né? Quando a gente fala, então, né, na inscrição, ela não é necessária, no primeiro momento, o relatório de atividade. Por quê? Porque isso reconhece. A princípio, uma entidade ela poderia se inscrever, né, antes de estar efetivamente atuando. Mas aí tem que ter o bom senso. Né? Então, assim, ela vai mostrar o seu plano de ação, né, aquilo que ela pretende fazer naquele ano, e o plano de ação é referente àquele ano. Né? Então, assim, plano de ação este ano, plano de ação de 2025, relatório de atividade este ano, relatório de atividade do ano anterior. Na inscrição, a princípio, né, você não precisa
do relatório de atividades, porque você pode se inscrever enquanto você está se organizando para executar, né? Então, é permitida a inscrição, a menos que o Conselho entenda ao contrário, né? Mas, a princípio, é permitida a inscrição, né, de entidades que ainda não estão executando. Agora, tem que ter a razoabilidade. Não é uma pessoa que fez, não, eu pretendo fazer a minha entidade daqui a, né, 2 anos. Não é isso. É uma entidade que está se organizando, por exemplo, já tem, né, o espaço, já tem a equipe, ela está se organizando ali para entrar em ação, né? Então, ela já vai apresentar toda essa documentação completa ali. Ela não vai apresentar, por exemplo, ela acabou ou mesmo, por exemplo, se ela acabou de se inscrever, de iniciar. Então, ela iniciou agora em janeiro. Ela não vai ter relatório de atividades do ano anterior. Então, naquele momento, você não precisa desse relatório de atividades, tá? Agora, se caso o Conselho faça esse tipo de exigência, né, uma questão de deliberação do Conselho que tem que estar em algum tipo de resolução, né? Agora, o CNAS, ele entende que para inscrição é necessário, no primeiro momento, apenas o plano de ação. Agora, naquela apresentação de documentação, daquilo que a gente está chamando de regularidade, né? Não, aí o CNAS, aí vamos dizer aqui, ó, no artigo 13, aí ele já fala especificamente que anualmente, até 30 de abril, as entidades têm que apresentar o plano de ação do ano corrente, né? Então, esse ano, de 2025, e o relatório de atividades do ano anterior, né? E isso tem que estar minimamente compatibilizado também com o que foi apresentado no plano de ação do ano anterior. Então, assim, né, eu pretendia, em 2024, fazer tais atividades, né, de tal forma, etc. Tal, meu serviço era executado de tal forma. Então, o público que foi atendido. Então, assim, a gente tenta, no relatório de atividades, comprovar, né, relatar o que aconteceu. E até o que não aconteceu e por que também não aconteceu. Né? O relatório o plano de ação e o relatório de atividades, né, eles estão detalhados, né, vamos dizer aqui. Aqui, quando a gente pega a resolução, a comentada, né, ela deixa bem claro aqui a elaboração, né, a análise documental, né? Por exemplo, o que a gente vai ver nesses documentos, né? No plano de ação, né, tem que estar constando finalidades estatutárias, então, aquilo que está, né, apresentado ali no estatuto, tem objetivos, né, da entidade. Né? A entidade é constituída com um determinado objetivo, isso tem que estar apresentado ali no seu plano de ação. Origem dos recursos, né? Uma das questões, inclusive, que é condição para a gente aceitar ou não a entidade, com relação à utilização a comprovação ali dos gastos dos recursos, que é uma das coisas que ele tem que assegurar que, a Celita já colocou isso, que haja gratuidade, né, nos serviços. Então, de onde vêm os recursos? Eles não podem vir de cobrança dos usuários, por exemplo. Né? Então, tem que ficar claro que não tem cobrança de usuário, que não tem cobrança, né, desses familiares, nem contraprestação. Né? E também, uma das coisas que tem que estar sendo comprovada é que os recursos eles do país. Né? Então, assim, voltando ali, né? Você tem no plano de ação as origens, falar da infraestrutura também, a origem dos recursos, né? Falar da infraestrutura, onde se dá, né, o serviço, identificar onde se dá e como está estruturado o serviço ali, né?
A identificação de cada... O que é utilizado, o que é utilizado de né, computador para utilização para efetivação do serviço, identificar cada serviço, ou seja, quando a gente está falando de serviço, né, a gente está falando especificamente da Resolução 109 de 2009, a tipificação, né, Tipificação Nacional de Serviços Assistenciais. A gente vai escrever, então, apenas, e vai também, né, no momento da análise da regularidade, avaliar, né, os serviços que são tipificados. Então, esses serviços eles têm que estar adequados à tipificação nacional, né? A Resolução 109. E lá você tem o serviço de convivência, né? os serviços de abordagem social. Existem aqueles serviços que não podem ser executados por entidades, né? O PAEF, o PAEF e, até o momento, a menos que haja alguma mudança, o serviço especializado para proteção para pessoas em situação de rua, né? A princípio, esses serviços são exclusivos do órgão governamental. Então, CRAS, CREAS e Centro POP. Né? Os outros serviços, de modo geral, eles são os serviços que podem ser executados pelas entidades. Mas tem que estar adequado à tipificação. Então, a gente tem que sempre, na nossa análise, verificar se há adequação daquilo que a entidade está propondo, tanto no seu plano, né, plano de ação anual, né, quanto também, né, a outro instrumento que a gente tem para avaliar, e principalmente no momento de inscrição, mas também de fazer o monitoramento das entidades, né, é a visita, né, a visita institucional. Então, na visita também, verificar, né, a adequação daquilo que está no plano com aquilo que é efetivamente executado. Abrangência territorial, ou seja, em que... Não, desculpa, eu pulei aqui. Então, assim, eu identificar cada serviço, aí dizendo qual é o público-alvo, o público-alvo deve estar adequado ao que o serviço pretende, né? Também um cuidado restrito, ou seja, às vezes a gente tem, não, é um serviço de convivência, mas é um serviço de convivência exclusivo para as crianças que estão na escola tal, né? Que é anexa ou faz parte lá, é uma das atividades da entidade. Não, então a gente já começa a verificar que aquilo não é exatamente uma entidade de assistência social, né? Digamos, é uma entidade de educação que tem um tipo de atividade que é exclusiva daquela escola e que não pode ser considerado um serviço, por exemplo, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Esses serviços, né, outra questão que a gente tem que atentar é que eles devem estar vinculados, né, a entidade ela tem que estar referenciada aos CRAs e CREAs, né? As unidades públicas da assistência social. E uma das questões dessa referência é justamente o público, né? Quem acessa, de que forma é o acesso. Esse público ele tem que estar sendo reconhecido lá pela assistência social, está, por exemplo, inscrito no PAEF, e a entidade ela tem que receber. Para mim travou, gente. Para vocês travou também? Travou um pouquinho. Para mim também travou. Aquiles, a gente não está te ouvindo. Está travado, isso mesmo. É porque o Aquiles está lá no CEAS, né? E lá a internet os está... usuários que são encaminhados, ela também tem que encaminhar para o... Aquiles, deu uma travada, volta um pouquinho, na hora que você estava falando do referenciamento. Acho que agora ele caiu de vez, porque até parou de compartilhar.
Agora caiu. Caiu? Voltou. Agora você voltou. Caiu? Você voltou agora, Aquiles. Voltamos? Sim. Voltou, Tá. espero que você não tenha se machucado. A queda não foi muito grande, não. Só um tropeço, um pequeno tropeço. O público-alvo, como eu estava dizendo, ele não. Mas, às vezes você tem uma ILPI, e a ILPI, sim, mas é para usuários, mas os usuários têm que ter uma renda X. Não, você não pode fazer essa distinção. Né? Então, assim, verificar. A entidade tem que estabelecer ali qual é o público-alvo dela e o acompanhamento, a gente tem que verificar se esse público, por exemplo, é adequado, restrito ou não, enfim. E se ele está, se a gente está vendo essa referência ali com relação às unidades públicas, né? Capacidade de atendimento, enfim, a gente fala de um abrigo, existe uma capacidade de atendimento. O abrigo ele não pode ser um abrigo para 100 pessoas. Né? Um abrigo de criança tem que ter, no máximo, 20 pessoas ali, 20 usuários. Né? Então, assim, ele vai apresentar isso e vocês vão verificar se está adequado ou não com as normativas. Lembrando que, além da tipificação, esses serviços, eles têm também, aí a gente tem que procurar um por um ali, né? Eles têm orientações, né? Eles têm orientações técnicas para serviço de abordagem social. Orientações técnicas, tem várias orientações técnicas de cadernos com relação ao serviço de convivência, porque tem as idades, né, separadas. Você tem orientação técnica para aquele serviço de proteção social básica em domicílio para pessoas idosas com deficiência. Então, assim, cada tem o de acolhimento institucional, o que foi feito junto com o CONADO. Então, você tem uma série de orientações que vão complementar a tipificação, né, na análise, no monitoramento da execução desses serviços. Tá? O objetivo, né, dessa regularidade é a entidade se apresentar, ver o que faz e, da parte do conselho, né, saber se está adequado o que eles estão fazendo ou não. Né? Então, assim, os recursos humanos envolvidos, e aí a gente está falando da equipe de referência. E aí, lembrando sempre, não é equipe mínima, é equipe de referência. Né? Quando a gente fala da NOB RH SUS, ela tem uma definição do que é uma equipe de referência. Equipe mínima, quando a gente fala de equipe mínima, a gente reduz a discussão ao quantitativo. Né? Então eu preciso de um assistente social, um psicólogo para X usuários, etc. Não, a questão não é apenas, isso é importante, quantitativo, né? Que esteja estabelecido, que seja respeitado, mas a gente está falando também de uma equipe que é a referência do serviço no seu território. Né? Então, quando a gente fala de equipe de referência, a gente está falando daquela equipe, né, que vai estar não apenas recebendo os usuários, né, conhecendo a história daqueles usuários, né, e acompanhando ele num período de tempo, né, mas também é a referência para o posto de saúde, é a referência para os outros serviços da assistência social, né, se eu estou numa entidade, é referência para o CRAS, para o CRES, para os outros abrigos, né, para os abrigos, enfim, é uma referência para o Ministério Público, é uma referência, enfim, para as escolas, para a CRE, são aquela equipe, né, que vai construir uma rede ali, né, e que vai poder discutir casos, vai poder estar fazendo propostas e tal, e sendo é uma equipe que ela mantém a história daquele serviço, né, a continuidade daquele serviço ali, e esse é um dos motivos também, né, por ser, a partir do momento em que a gente entende
né? E esse é um dos motivos pelo qual a inscrição ela é por tempo indeterminado. No momento que a gente entende que esses serviços, né, eles são permanentes, ou seja, não são serviços que eu começo agora e daqui a 3 meses eu interrompo para voltar no ano que vem. Não, é um serviço continuado. São serviços continuados que tem que estar na unidade ali. Então, a partir dali, se os serviços são continuados, faz sentido, né, que a inscrição seja por tempo indeterminado e não tenha uma recorrência, né, de revalidar essa inscrição. Você simplesmente tem que apresentar o que você está fazendo e dizer, continua aqui, né, e trabalhando desta forma. Agora, o fato de ser continuado significa também que eu preciso de uma equipe, né, que mantenha essa história e que não haja a possibilidade de quebra. Se eu tenho uma equipe que é voluntária, e aí vem a questão do voluntariado, né? Essa equipe eu não posso garantir essa continuidade, né? Mas aí a pessoa ela pode se demitir se ela for. Sim, mas aí, quando eu tenho uma equipe que é contratada, eu já tenho, por exemplo, no meu orçamento, né, o recurso para, caso alguém se demita ou aconteça algo, eu contratar outro. Agora, no momento em que a minha equipe é voluntariada, eu não tenho esses recursos, então as equipes têm que ser necessariamente voluntárias. Voluntariado, as entidades, mas não esse espaço das equipes de referência. Então, assim, eu tenho um abrigo, eu posso ter voluntários que vão fazer determinadas atividades. Por exemplo, contação de história, eu posso ter uma equipe que vai lá fazer contação de história. Eu posso ter alguém que vai lá, poxa, eu vou fazer semanalmente uma oficina de capoeira, de xadrez, enfim, do que for. Aí, ok, né, você ter o voluntário, né? Agora, a equipe de referência, aí ela tem que ser realmente contratada, tá, gente? Então, a abrangência territorial, isso tudo é o que é para estar no plano de ação e que também vai estar no plano, no relatório de atividade do ano anterior, tá? Abrangência territorial, então, ela fala, né, de qual é a circunscrição que você pretende atuar, né? Eu pretendo atuar nos bairros tais, né? Eu receber usuários desses bairros, né? Dessas comunidades especificamente. Enfim. E aí você vai colocar lá. Você pode ter serviços, né, em diversos bairros, né? Você pode ser uma entidade e eu posso ter o serviço, né, em Jacarepaguá, na Vila da Penha, em Irajá, posso ter serviços, né, em diversos bairros diferentes, né? E aí você vai dizer, olha, essa minha unidade, né? E aí a gente está falando, quando a gente fala da especificação desse serviço, a gente está falando de todas essas unidades, como é que é cada uma. Então, a unidade, né, que tem lá, digamos, a minha entidade tem várias unidades, ok, mas a unidade que tem lá, qual é o recursos humanos que ela tem? Qual a estrutura? Qual é o endereço? Enfim, como é que ela funciona? Qual é a capacidade de atendimento daquela? Elas são diferentes, né? Inclusive, podem ser serviços diferentes, mas mesmo sendo o mesmo serviço, tem que discriminar o que cada unidade ali de execução está... especificar esses pontos ali. E a demonstração da participação dos usuários e estratégias que vão ser utilizadas em todas as etapas no plano. Então, assim, a gente também tem que pensar do como o usuário participa da construção desse serviço, da avaliação dele, né, do encaminhamento que está sendo dado. Então, assim, é necessário que a gente tenha alguma forma de escutar a entidade, né, de escutar o seu usuário, né, e de que forma ele participa ali dessa execução desse serviço, né, da construção desse serviço, do pensar esse serviço, né.
Ele não é simplesmente alguém que está recebendo, mas ele também, né, localizar e dar um retorno e construir junto, pensar junto ali o como está o serviço, né? Isso que a gente colocou, que tem para o plano de ação anual, é a mesma coisa que as entidades devem fazer também para o seu relatório de atividades, né? E a gente tem que... Aí a visita técnica, eles apontam aqui a necessidade da visita técnica, então, assim, de ter essa visita. Tem uma outra questão também que é colocada, que é de anualmente a gente de poder, né, os conselhos estarem propiciando uma audiência pública, uma apresentação desses serviços, né, dessas entidades e seus serviços, não, pelo menos uma vez, né? É evidente que existem conceitos. No Rio de Janeiro não dá para fazer isso, porque, né, são entre 300 e 350 entidades, né? Mas pode-se algumas entidades irem se apresentar. E em municípios que têm um quantitativo menor, né, você consegue planejar isso de uma forma que, de repente, talvez contemple até todas as entidades, né? Mas é importante ter um momento em que a entidade se apresenta, né, para a sociedade e diz o que ela está ofertando, né, em que ela está atuando, né? Então, esse procedimento também é importante. Então, assim, só ressaltar, né, que depois você tem que fazer um certificado, né, também de uma entidade, ela apresentou a documentação. Então, assim, esse momento de apresentar não é para você, a menos que a entidade, o conselho pense dessa forma, né? Mas, enfim, a princípio a entidade apresentou alguma questão, ou, não, por exemplo, não apresentou o documento no prazo regular, né? Não apresentou até 30 de abril, é para cancelar no dia 1º, no dia 2 de maio. Não é para cancelar no dia 2 de maio. Se ela não apresentou a documentação, é sinal, inclusive, né, da importância do conselho entrar em contato com essa entidade e entender o que está acontecendo, né? É importante que a gente sinalize anteriormente, né, por e-mail, dizendo que ela... lembrando que até o prazo de 30 de abril tem que todo mundo apresentar o plano de ação e o relatório de atividade, e caso não tenha apresentado, então, bom, aí tem uma questão. Inclusive, a entidade pode, inclusive, ter fechado. Ela não apresentou por quê? Pode ter fechado. Ou pode ter tido algum tipo de problema na administrativo, ou trocou a equipe não sabe, ou ela não está atenta ainda a essa necessidade, né, de apresentar essa documentação. De todo modo, a não apresentação, mais do que qualquer outra coisa, mais do que cancelar, né, que a gente tem que ter atenção também que o cancelamento ele não pode ser feito de forma pouco motivada, né? A entidade tem que dar realmente ensejo ali de que ela não é da assistência para ser cancelada ou que está executando de forma irregular, né? E o conselho ele tem que especificar quais foram os motivos que levaram ao cancelamento. Você pode cancelar simplesmente porque não apresentou? Pode, mas não você ir à entidade e verificar quais são os problemas que estão acontecendo lá, o porquê que ela não apresentou, né? Esse momento ali como é que está a execução, né? Enfim, e aí depois você vai fazer, enfim, aquelas entidades que apresentaram, então, sua documentação, você faz uma declaração ou um certificado falando sobre a entrega, né? E aí ela está, aí a gente pode considerar que ela está regular, né? Vamos dizer assim. Apesar de que, a menos que haja uma resolução do Conselho dizendo quais são as condições,
ela não apresentando o que acontece, também não dá para dizer que ela está irregular. De todo modo, apresentando ou não a sua documentação, ela continua inscrita no Conselho. Então, isso é importante, né? Ela continua, até você ter uma resolução, uma motivação, algo que motive o cancelamento. E aí, lembrando também, era o que eu estava fugindo, quando se cancela uma entidade, a gente tem que pensar nos usuários. Aqueles usuários da assistência, eles têm que estar atendidos. Se a entidade foi cancelada, eles têm que estar atendidos, eles têm que ser, de alguma forma, contemplados em outros serviços, né? Então, se é um abrigo, principalmente, vamos pensar no exemplo clássico, se é um abrigo, ele tem que estar em outro acolhimento institucional ou acolhimento familiar. Você não pode simplesmente fechar uma entidade e não dar atenção aos usuários da assistência social que eram atendidos ali, né? Então, você tem que fazer algum tipo de transferência, né? Aí vai ter que discutir. E isso tem que ser, o cancelamento também, isso tem que ser informado à gestão. Tanto o cancelamento quanto a inscrição. A inscrição também tem que ser informada à gestão, porque a gestão ela tem a atribuição de inscrever. Então, o conselho tem que informar a gestão, que a gestão tem que inscrever. Voltei. Eu acho que é isso, né? Inicialmente, eu acho que é isso. Aí a gente vê, né, nas perguntas se tem mais alguma questão. E só lembrando isso, né, da importância de pegar essa resolução e principalmente comentada. E lembrando que nessa resolução tem vários anexos ali, tem modelos, né, que podem ser seguidos ali, tá? É importante para o Conselho, para as entidades darem uma olhada nisso, né? E a comentada ela explica bastante também cada artigo dela ali. Bom. Ok, Tati, você chegou a acompanhar aí o chat, quer passar para a gente? Como é que está aí? Oi, Celita. Sim, coloquei algumas perguntas, tá? A gente pode fazer assim, colocar as perguntas que o pessoal colocou aqui no chat. São muitas perguntas, que a gente pode fazer em bloco. Então, tem muitas relacionadas à questão da visita, se ela precisa ser feita, refeita anualmente, caso mesmo que não haja mudança da entidade. Em relação à visita, também colocaram, né? No comentário 25 da resolução 14, menciona que a visita deve ser realizada pela equipe técnica da Secretaria Executiva, em conjunto com os conselheiros, né? Porém, aí tem um município aqui informando que não possui um servidor com cargo específico de assessor técnico. Quem presta essa assessoria, na verdade, é a secretária executiva, que não participa de visita técnica. Então, tem muitas perguntas relacionadas à visita técnica, e aí é importante a gente esclarecer um pouquinho sobre. Tá. Eu vou só falar... Peraí, que eu estou sem vídeo, gente. É muito desagradável falar sem vídeo. Vou falar algumas coisas, mas depois eu passo para o Aquiles, porque o Aquiles está aí nessa assessoria de conselho. E aí eu vou falar a minha avaliação. Eu sou conselheira, né? Atuo numa entidade socioassistencial. Já fui conselheira do Conselho do Rio. Então, assim, a visita, ela é fundamental. Fazer o que a gente chama de alisamento de documento não reflete o que, na realidade, acontece. Então, você pode ter, por exemplo, uma entidade que faz um trabalho belíssimo, mas ela não consegue se expressar no texto. E aí você fala assim, não faz, mas ela não está conseguindo se expressar. E pode ter o contrário, né? Você ter um documento lindo, maravilhoso, né? Alguns até você vê lá que copiou, colou da normativa, das orientações técnicas, e aí, quando você vai fazer a visita, não é bem aquilo. Então, assim, a visita, ela é fundamental, em especial quando você vai inscrever, você não conhece, se desconhece essa entidade, né? Agora, na regularidade, eu acho que ela é importante, mas, às vezes, dependendo da situação, como está dizendo aí, da equipe, do quantitativo de pessoas, de conselheiros, às vezes não dá para você fazer em todas.
E aí a gente precisa ter atenção. É uma entidade que a gente já conhece, que já tem algumas questões, que apresentou uma denúncia, que no documento tem alguma questão? Bora lá fazer a visita técnica, tá? Então, assim, o colegiado, o conselho, vai entender, aí é importante sempre estar normatizado isso, em que momento vai fazer a visita, né? Então, eu acho que ela é importante, mas o conselho precisa se debruçar sobre isso. E aí, outra coisa, para passar a palavra para o Aquiles, é a questão da equipe, e a gente vai acabar, não vamos falar sobre essa resolução, mas as gestões precisam estar atentas à resolução 100, que fala deste suporte da equipe do conselho. Não se faz controle social sem uma equipe. A gente sabe que, às vezes, tem município que é de pequeno porte e tudo mais, mas não dá para você ter uma única secretária executiva, e essa secretária executiva ela é a equipe técnica, ela é equipe técnica, ela é secretária executiva de todos os conselhos, ela não vai cumprir o seu papel, né? Então, assim, o conselheiro pode ir? Pode, mas ter a equipe responsável por isso é importante, até porque você tem conselheiros que, às vezes, estão em várias gestões, que têm conhecimento da política, e a gente sabe, até pela rotatividade, que tem conselheiros que estão aprendendo ainda. Não dá para deixar na mão do conselheiro, porque aí ele pode entender uma coisa que não está na normativa, né? E dizer, não, beleza, vamos escrever essa entidade, que ela faz um trabalho bonito, é gratuito, a população necessita. E a questão não é essa que tem que ser analisada. O que tem que ser analisado é se é um serviço da assistência social. Então, eu já vi, por exemplo, diversos conselheiros defendendo a inscrição de entidades, por exemplo, que fazem esporte, porque é uma atuação importante para as crianças, né? É uma comunidade extremamente perigosa. E aí a gente não vai fazer uma avaliação de importância, de mérito, mas aquilo não é um serviço tipificado. É uma entidade que é parceira. Se a gente for fazer inscrição por entidade parceira, você pode ter uma escola que é parceira do CRAS, parceira, né? Você vai inscrever a escola? Não, porque escola é educação. Então, assim, é importante a visita e é importante que ela seja feita pela equipe, e mesmo que os conselheiros acompanhem, que eu acho que tem que acompanhar, precisa ter conhecimento. Então, eu acho que a gente tem algumas formas. Aqui no Rio, a gente tem uma equipe robusta, né? Eu estou sempre referenciando o Rio, porque é uma referência, uma equipe robusta, de equipe técnica. Tem também os equipamentos que tem sua equipe, que faz a visita, por exemplo, lá de inscrição no início, que faz um parecer, mas isso não retira a importância da equipe técnica. Agora, quando não tem, aí realmente vai ter que dialogar, e aí os conselheiros precisam dialogar com a gestão. Olha só, a gente precisa de uma equipe para fazer o nosso trabalho, né, enquanto controle social. Lembrando que a equipe, ela é memória, né? A gente que é conselheiro, a gente passa. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. Mas a equipe deve ser aquela que está há um bom tempo acompanhando. Também não é para ter rotatividade. Mas antes, a Fernanda levantou a mão, mas antes de passar para a Fernanda, passar para o Aquiles, que o Aquiles está dentro de uma equipe técnica, né? E aí pode falar um pouco melhor sobre isso. Aquiles ainda está aí ou caiu, Tati? Eu não estou vendo ele aqui. Eu também não estou vendo, Gente, não. também está ruim. Tá, então eu vou passar a palavra para a Fernanda até que o Aquiles volte, tá? Fernanda, pode falar. Aquiles voltou. Fernanda, espera só um pouquinho, Aquiles voltou. Aqui a internet tá complicada, aqui eu não consegui ouvir tudo, principalmente a primeira pergunta, eu não consegui entender qual era a primeira pergunta, né? Enfim, a segunda era sobre a visita, né? Os dois são sobre a visita, sendo que a segunda está falando de um município que só tem uma secretária executiva, não tem uma equipe, e aí eu não estou escutando você agora, Celita, eu não consegui ouvir. Tá? Então agora, a segunda, sim, a gente... Acho que o Aquiles caiu de novo. Ou fui eu que caí? Está travando. Não, você está aqui, Celita. Acho que está travando mesmo lá. Agora eu acho que ele caiu. Caiu, sim. Então vamos lá, Fernanda. Se quiser abrir, pode abrir para você falar.
Bom dia a todos. Fernanda Guimarães, secretária executiva do SEMAS do município de Iguaba. A minha pergunta é relacionada à inscrição de entidades no cadastro nacional. Pessoal, secretária executiva, eu lamento muito, mas nós estamos hoje com a internet muito ruim mesmo, né? E está caindo toda hora. Então, assim, eu lamento muito. A gente está dando um suporte ao Aquiles ali. O Aquiles está aqui no conselho, ele está numa outra sala, né? E eu peço um pouquinho de paciência para a gente estar concluindo, tá? Vânia, a Fernanda vai enquanto o Aquiles não volta, a Fernanda vai terminar a pergunta e tem Harley também. Enquanto isso... Okay? Eu até coloquei a pergunta no chat também, se não conseguirem ouvir o áudio. A gente está te ouvindo, Fernanda. Pode falar. O Aquiles, a Fernanda vai fazer uma pergunta, Harley também, depois a gente volta para você, tá? Oi, bom dia novamente. A inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência, ela é feita pelo gestor da pasta da Secretaria de Assistência e o número de registro dentro do conselho é o mesmo que o do Cadastro Nacional? Obrigada, Fernanda. Daqui a pouco o Aquiles responde sobre isso. Harley. Bom dia, aqui é a Arley de Iracema. Bom dia para todos, presidente, todos e todas. A gente está vendo aí muita reclamação de quanto, às vezes, essas entidades que muitas vezes querem um atestado de funcionamento porque vem uma verba do deputado tal, uma verba do governo federal, etc. tal, emenda, e a gente fica num município pequeno como Iracema, eu acho que a maioria passa por isso, com uma secretária executiva que tem que fazer tudo, e a equipe técnica muitas vezes não existe para nós não temos equipe técnica, eu creio que a maioria não tem, a gente trabalha no osso, e a gente vai reclamar com o gestor e fala assim, ó, se não quiser, a gente põe outro no lugar. Então, a gente fica realmente... E a gente precisa muito do apoio dos CEAs, né, nessa questão de fóruns regionais, e que essas reuniões pudessem ser presenciais para a gente levar nossas demandas, de fato. Porque realmente é inadmissível a gente ver uma secretária para 3 conselhos, sendo que não tem equipe técnica. Não tem equipe técnica. Então, a gente queria saber como a gente faz quando o gestor, muitas vezes, até ameaça o funcionário que não quer trabalhar como secretária executiva, a gente põe outro. E aí o trabalho do conselho vai ter por água abaixo. É isso que eu queria falar. Obrigada, Harley. Aquiles? Aquiles saiu ou... Então, aí com relação a... Oi? Está me ouvindo? Sim, pode falar. Tá. Não, então as questões aí estão ligadas, né, com relação tanto a equipe com a questão da visita, né? A visita técnica, né, ela é importante. Agora, a gente entende que muitos conselhos, né, eles não têm a equipe específica da secretaria. Isso é uma coisa que a gente percebe, inclusive, tem afetado, de uma forma geral, a questão do índice dos conselhos aqui do Rio de Janeiro. A gente tem discutido isso no FONASEAS, né? Existe um debate aí sobre a equipe técnica, né, da Secretaria Executiva, né, de ter uma regulamentação nacional para essa equipe técnica, né? A gente tem defendido, por exemplo, no FONASEAS, né, a proposta do FONASEAS, a gente defendeu lá de que fosse uma equipe exclusiva, tinha conselheiros lá de outros estados dizendo, não, que pode ser para vários conselhos que o estado falou, não, né? A gente tem entendimento da necessidade que exista uma equipe exclusiva para os conselhos de assistência social. Isso é uma política pública, né? Isso não é uma coisa que possa ser feita de forma precária, né? A gente está falando aqui desse acompanhamento dessa política pública. A Secretaria Executiva do Conselho é essencial. Da mesma forma como você tem os conselhos, né, os conselheiros, né, dos diversos segmentos, trabalhadores, usuários das entidades e, do outro lado, os governamentais, né, mas que estão ali, que vêm com as propostas
mas e que estão ali durante um período de tempo, né, de 2 anos a 4, né, se forem reeleitos, depois podem retornar novamente, mas a secretaria ela permanece. Então, a secretaria, a gente tem que sempre apontar a importância. Eu acho que a gente tem que fazer sempre esse movimento, né, de que as gestões entendam, né, a importância de fortalecer os conselhos. Né? A gente está falando de uma equipe que vai fazer a conferência municipal, né? É a equipe que vai estar acompanhando essa inscrição dessas entidades, que vai estar assessorando esses conselheiros, né? Que promove a eleição também desse conselho. É uma equipe que tem múltiplas... E, assim, são aqueles profissionais que, quando o conselheiro chega, né, eles vão ser a referência para esses conselheiros, né? De dizer como é a política, de como ela funciona. Tem essa resolução aqui, a 109, tem essas outras resoluções aqui que falam, né, sobre até qual é o segmento dos usuários, qual é o segmento dos trabalhadores. Então, assim, de como funciona o conselho, são aqueles profissionais que vão dar esse suporte para o conselho, né, e a permanência, a memória, né, do conselho. Então, é fundamental que tenha. Né? Agora, a gente tem entendimento também de que, nesse momento, em alguns lugares não tem. Os conselheiros, eles também podem fazer essa visita, né? E, de outro lado, não havendo, eu entendo que esse não é a melhor visão, mas não havendo os profissionais específicos da secretaria, né, solicitar o apoio na visita a técnicos, né, da gestão, né, que possam estar assessorando os conselheiros. Né? De todo modo, acho que o importante é a gente realmente trabalhar para fortalecer, trabalhar politicamente dentro dos conselhos. Né? Vamos ter conferência agora. Será que nas nossas conferências a gente não consegue pautar a questão das secretarias executivas? Né? Porque a gente fala de uma forma genérica, tem que dar estrutura para o conselho e coisa e tal. Não, a gente pode falar especificamente, né, a ampliação ou exclusividade da secretaria executiva como uma deliberação de conferência, na conferência municipal. Não, a gente quer no nosso município exclusividade para a secretaria executiva, e não é só o secretário executivo, a secretaria com um apoio técnico. Né? Então, assim, esse é um debate que a gente tem que fazer. Né? A outra questão, tem uma questão ali sobre inscrição. Eu esqueci de colocar também. Oi? É a questão do Quinéias. A questão do Quinéias a gente faz, né? Nós fazemos a inscrição, temos que dar um número de inscrição para a entidade, esse número é contínuo, né? Então, assim, ele não retorna anualmente, não existe, não é 101/2025, não. É um número contínuo, vai 1, 2, 3, até 1.000 e tantos, etc. E, no momento, após a inscrição, nós informamos a gestão, é atribuição da gestão, não é atribuição do conselho, é atribuição da gestão inserir, e eles é que têm a senha, etc., inserir os dados da entidade. Então, a entidade, eles entram em contato com a entidade, a gente tem que informar a gestão de que aquela entidade está inscrita no conselho. Tá? Então, a gente fala, a entidade tal, né, número tal, né, aí dá lá os contatos, ela está agora inscrita no conselho para executar os serviços XYZ. É importante na inscrição e na regularidade também, isso a gente não colocou, né, de que a gente coloca ali quais são os serviços que aquela entidade executa. Tá? Porque não é só dizer, a entidade X é da assistência social. Não, a entidade X é da assistência social e executando tais serviços. Né? E a gente vai informar isso também para a gestão, né? E a gestão vai inserir a entidade no Quinéias. Né? Quem faz o cadastro dessas entidades no Quinéias, no Cadastro Nacional de Entidades Assistenciais, da Assistência Social, é a gestão. Tá? É a outra parte da gestão, não é o conselho. Uma outra coisa que eu esqueci de colocar são os 2 tipos de inscrição. Eu esqueci de falar uma coisa fundamental. 2 tipos de inscrição. A inscrição de entidade e a inscrição de serviço. Então, você tem a inscrição de entidade quando a entidade é
preponderante, né, na assistência social. Ou seja, quando a maior parte das suas ações, né, dos seus serviços, né, elas são da assistência social. Né? Quando é, por exemplo, uma escola, né, e aí você verifica, a escola pode mandar, por exemplo, para o plano de ação só o serviço de convivência dela. Mas aí, na visita, você vai ver, não, isso aqui é uma escola. Né? Aí está ali a sala de aula, está ali, ou então é uma creche. Aí está ali uma creche, uma escola, não são preponderantes da assistência social. Então, por exemplo, na visita, mesmo que no plano de ação venha apenas o serviço, né, você vai na visita verificar que aquela entidade, então, não é uma entidade de assistência social. E aí você vai inscrever apenas o serviço. Então, assim, ela tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ou ela tem um serviço de abordagem social. Eu vou escrever apenas aquele serviço. Então, ela não é uma entidade de assistência. Ela, por exemplo, se é da educação, ela vai estar no Cadastro Nacional de Entidade de Educação. Se ela for da saúde, ela vai estar no Cadastro Nacional da Saúde, da entidade de saúde. Mas ela não vai ser reconhecida como uma entidade da assistência social. Isso é importante, porque aí ela não... Na hora, por exemplo, de receber o SEBAS, uma entidade de educação vai ao MEC para tentar o SEBAS. A entidade de saúde vai ao Ministério da Saúde. Quem vai ao MDS são as entidades de assistência social. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado de não colocar entidade preponderante. E, às vezes, não é preponderante na educação, na saúde, mas é de uma forma genérica em cultura, ou faz um trabalho geral, né, muito forte em outras atividades que não são nem de políticas públicas, às vezes, né? Às vezes são até empresas, né? Às vezes você tem empresas. A empresa pode ter um serviço? Pode. Aí vai escrever só o serviço, não vai escrever a entidade. Então, aquela questão... E o serviço, ao serviço, mantém-se todas as exigências, por exemplo, de gratuidade, de ter equipe, né, específica, todas as exigências se permanecem no serviço. Tá? A entidade, ela pode... a entidade não, por exemplo, uma empresa, pode ter um hospital, né, privado. Eu posso ter um hospital privado e ter um serviço de acolhimento institucional. Posso ter. Aí eu vou escrever apenas aquele serviço de acolhimento institucional. Aquele abrigo vai estar lá, aquele abrigo não é uma entidade, é um serviço, e o hospital também não é uma entidade de assistência. É uma organização da saúde lá. Tá? Então, assim, tem 2 tipos de inscrição e também na hora da entrega da documentação, os serviços, as entidades, as organizações, enfim, que têm serviços inscritos no Conselho, elas devem também apresentar o seu plano de ação e seu relatório de regularidade. Aquiles, quando eu estava falando a minha parte, eu falei um pouco sobre isso também, mas você esclareceu. E aí eu queria contribuir também nessa parte da questão da preponderância. A gente vai ver a preponderância a partir das ações, dos serviços. A gente não pode fazer análise contábil para fazer análise de preponderância. Isso é vedado, tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, teve uma pergunta agora no chat, a entidade faz, lá no seu estatuto diz que faz saúde, educação, tá, tem um monte de coisa ali. Então, precisa avaliar. Ela pode fazer? Pode, mas qual é a preponderância dela? É isso que precisa ser avaliado. Se a preponderância dela, apesar dela fazer saúde, é na assistência, ok. Agora, se a preponderância dela não é, ela vai inscrever só o serviço, e é isso que o Aquiles está falando. Né? Foi colocado aqui também, antes de passar a palavra para a Kênia, que está com a mão levantada, da questão da estrutura, né, da Secretaria Executiva. Né? A gente tem visto isso não é algo isolado, infelizmente. Né? Então, aquilo que tem chegado para a gente tem feito uma atuação, mas a gente já pactuou no Conselho Estadual de aproveitar este momento conferencial da nossa ida aos municípios, de não ir somente, né, para falar na abertura e tudo mais, e com certo tempo, ou no início, no final, para a gente poder fazer exatamente este acompanhamento, este assessoramento mais de perto no município,
tá? Então, isso já está no nosso planejamento, né? São 92 municípios, o conselho não tem um número muito grande, mas essa já é uma intenção e um planejamento do conselho de fazer esta aproximação neste período conferencial, tá? Kênia, você levantou a mão, pode falar? Pode falar, Kênia. Está fechado o seu áudio. Tem a Kênia e tem a Mônica, eu acho. Não sei se tem mais alguém, mas eu não estou conseguindo ainda ouvir a Kênia. O áudio dela não está saindo, pessoal. Mônica, você fala... Agora sim. Não, quem falou foi a Mônica. Então fala você, Mônica. Bom, a minha dúvida primeira é o seguinte: eu sou secretária executiva do Comas em Macaé. Então, existe uma comissão técnica que faz as visitas, mas essa comissão ela é formada por conselheiro governamental e não governamental. Não existe, como vocês estão mencionando, uma equipe técnica. Então, assim, antes dessa menção, a primeira dúvida era se, a partir do momento que fosse feita uma visita à entidade, se não houvesse nenhum tipo de problema, denúncia, haveria necessidade de fazer visita todo ano? Isso é uma pergunta. E a outra já vem junto com essa questão dessa equipe técnica que vocês mencionaram, que não são os conselheiros. Então, eu vou falar e se o Aquiles quiser complementar, ele complementa. Não está vedado o conselheiro fazer visita, ao contrário, ele deve fazer visita, tá? O que a gente está falando é que a equipe técnica tem essa função até para dar suporte, porque o próprio colegiado pode não ter o mesmo entendimento da política, tá? Por exemplo, no Rio, alguns conselheiros fazem junto com a equipe técnica. Agora, resta saber se o conselho tem suporte na Secretaria Executiva de equipe técnica. Às vezes não tem. E aí a gente precisa fazer uma incidência com a gestão para ter essa estrutura. Como eu falei, os conselheiros, eles passam, né? Seja governamental ou da sociedade civil. Eles passam, né? Mas a equipe técnica é o suporte, né? A visita técnica, ela é importante? Não tem obrigação, todo ano tem que fazer? Não tem essa obrigação. Agora, se você tem uma entidade que está lá há 10 anos, né, só foi feita a visita lá no início, não foi mais, a gente precisa se aproximar do território para entender essa oferta. Né? Se tem uma denúncia, se no relatório não está muito claro, isso não está muito claro, em vez de ficar só no telefone, manda outro relatório, marca uma visita para entender. Às vezes ela precisa ser orientada, a gente só consegue orientar quando vê. Assim, agora eu estou entendendo o que você está dizendo. Né? Então, isso é importante. Mas é o conselho que vai determinar quando que ela vai ser visitada ou não. Agora, e mesmo que não tenha isso escrito, o conselheiro, ele pode a qualquer tempo dizer, mas não tem nada, não tem nenhum indício, mas eu quero ir nessa entidade, quero conhecer. Ele pode ir, né? Vai lá, né, avisar a entidade que será visitada pelo conselheiro e vai fazer a visita. Mas é o colegiado, né, é o conselho que vai definir como é que vai ser isso ou não. Mas é importante, você não pode fazer só a inscrição e só ficar na análise documental. Né? Mas essa escolha, em que momento, em que circunstância, é do colegiado, tá? Agora, antes de passar para o Aquiles, tem uma outra pergunta aqui com relação... Agora eu perdi aqui a pergunta, com relação a... Depois eu acho, vou procurar aqui, e aí depois eu acho. Aquiles, você quer contribuir? Não, é isso, assim, é necessário, né? Eu acho que assim, a gente não vai conseguir fazer visita, dependendo do município, talvez até consiga, mas todo ano a todas as entidades, né? Como a gente colocou, primeiro, tem uma questão de promover, né,
a apresentação dessas entidades anualmente, não quer dizer que são todas que vão ser apresentadas anualmente, mas fazer um escalonamento. E o segundo quando a gente fala de fiscalização e monitoramento, a gente também está falando de um planejamento dessas ações. Essas ações elas não devem ser feitas apenas no momento que há uma denúncia ou, enfim, de forma esporádica, né? Você tem que acompanhar aquelas entidades. E acompanhar, a gente está falando de monitoramento e de fiscalização, né? E isso implica também essas visitas às entidades. Agora, como é feito esse planejamento, né? E cada conselho vai estipular de que forma isso vai acontecer. É interessante que exista, por exemplo, que se debruce sobre isso e que se faça, por exemplo, uma resolução do como vai acontecer essa fiscalização. Que se faça um plano de acompanhamento, né? Da mesma forma, é importante, né, que existam resoluções específicas, né, tanto para inscrição quanto para cancelamento, né, ou uma única, eu não acho que uma única seja o adequado, mas ou uma única ou resoluções específicas. Uma resolução que fale sobre a inscrição, qual é o procedimento que aquele conselho faz para fazer a inscrição. Então, tem que fazer a entrega no lugar tal, né, da documentação, e aí quais são os procedimentos que vão ser tomados. Então, a entidade ela sabe claramente o que vai ser, o que ela tem que fazer, o que vai ser exigido dela no processo de inscrição. No processo de cancelamento, a mesma coisa, e nesse de regularidade igualmente, né? Todo ano, etc., no dia 30 de abril, tem que ser apresentado tal. Vocês podem fazer essas resoluções, da mesma forma que pode fazer uma resolução sobre esse planejamento. A gente pode colocar, por exemplo, critérios, né? Se eu tenho diversas entidades, eu posso dizer, não, vou estabelecer que as entidades que não apresentaram a sua documentação anual, né, de regularidade, essas vão ser prioritárias para fazer a visita, né? Na análise do documento, você pode classificar em cima da documentação que você recebe ali, né, qual o nível de prioridade, que é prioridade alta. Por exemplo, uma entidade que você, na documentação, você já percebe que talvez ela não seja da assistência social, né? Então, assim, tem uma prioridade maior do que uma outra entidade que fez aquela documentação. Então, você pode fazer um planejamento do como será feita essas visitas, que tem esse intuito de fazer o acompanhamento, fiscalização, monitoramento dessas entidades, né? Alguém... Não, acho que eu já respondi, né? Teve uma pergunta ali sobre cancelamento, não foi? Tem uma pergunta não. Acho que eu não... sobre tá dizendo alguém que perguntou o município escreveu errado. Como é que faz para corrigir? Isso. Isso. Então, assim, no momento que uma entidade que não é da assistência social, né, aí verifica-se que ela foi inscrita como sendo da assistência social, mas que a gente verifica que, na verdade, não é, né, a primeira coisa a ser identificada é o seguinte: existe realmente a execução de algum serviço da assistência social ali, né? Porque uma coisa a entidade não é preponderantemente, a sua preponderância não é da assistência, mas tem um serviço. Se tiver esse serviço, você pode cancelar a inscrição da entidade e inscrever a entidade, ou escrever o serviço da entidade, né? Então, assim, ao invés, você vai fazer o cancelamento, né, da inscrição enquanto entidade, e aí a mesma coisa, tem que avisar a gestão, porque ela vai ter que chegar no CNES e retirar, tá? Do CNES. Então, assim, você pode cancelar enquanto entidade, mas fazer a inscrição enquanto serviço. Agora, se não identificou nem que há preponderância, nem que há nenhum serviço, aí é proceder realmente ao cancelamento da entidade. Através do quê? Exatamente, fazer a visita, a análise, pode-se fazer reuniões com a entidade, né, para tentar entender melhor o que houve, etc. E, na sua resolução de cancelamento, a questão é ter um parecer sobre isso, e na sua resolução você colocar a motivação, né?
qual é a motivação. Então, assim, verificou-se que não há execução de serviço tipificado da assistência social. E aí procede-se ao cancelamento. Né? Dá-se prazo de recurso para a entidade vai poder recorrer. Então, a entidade tem X dias para entrar com recurso após a publicação dessa resolução. Então, você pode fazer uma cláusula lá que você vai dar um recurso para ela. Em última instância, então, aí você já está dizendo até como é que se recorre. Né? Você está cancelando, está dizendo como se recorre. Na 14 também, em última instância, ela diz que o Conselho Estadual pode ser uma instância, né? Mas não costuma chegar, né? Mas, enfim, pode também ser uma instância de recurso. O fato é, verificou-se que não há a execução de serviço, né? É proceder ao cancelamento. Porque caso você não faça isso, né? Você está dizendo que o Conselho é que ele tem, é ele que tem, não são outras entidades, não são outros órgãos públicos. O Judiciário não tem nada a ver com isso. Quem diz, né, para a sociedade que aquela entidade é da assistência social é o Conselho Municipal. Então, é uma responsabilidade muito grande de você realmente identificar e dizer, ó, essa entidade aqui realmente executa serviços da assistência social. Né? Isso habilita ela, como a gente disse, porque assim, no momento que você diz que uma entidade que não é, você diz que ela você está dizendo que aquela entidade pode receber recursos, né? Fazer convênio, pode receber uma emenda parlamentar, etc. Então, e isso está sendo deixado de ser colocado em entidades que realmente são da assistência. Então, essa responsabilidade de manter esse cadastro de entidades, né, sempre em dia, né? As entidades elas podem ser, agora, no momento, ter a execução e mais para frente deixar de ter, por algum motivo na sua história. Então, estar acompanhando essas entidades, saber se elas realmente são da assistência ou não, isso é uma responsabilidade do Conselho e unicamente do Conselho, né? Porque é o Conselho que emite esse certificado de inscrição que coloca para a sociedade que aquela entidade deve ser reconhecida como uma entidade de assistência social. Isso é no Conselho que se faz, tá? Gente, só complementando um pouquinho aqui o que o Aquiles está falando, para isso é importante que se tenha uma equipe técnica, uma secretária executiva no conselho, porque essas informações precisam estar alinhadas com as outras resoluções, para que a gente saiba que essa entidade realmente execute um serviço da assistência. O conselho precisa saber sobre a tipificação dos serviços, né? Sobre a tipificação. O conselho precisa saber os outros serviços, se a entidade, quais são as prerrogativas do assessoramento, do que é atendimento, do que é habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, do que é integração ao mundo do trabalho, ou seja, são todos os serviços que abrangem ali a política de assistência social daquele território. Se ela não souber, se o conselho não souber essas prerrogativas, ele não vai conseguir avaliar se a entidade presta de fato um serviço e também se ela deve estar inscrita lá, ter o CNES dela, né, atualizado e tal. Né? A gente sempre fala isso, que o conselho, os conselheiros que entram, saem, né, de acordo aí com a normatização, com a regularização política do território, é importante que se tenha uma equipe técnica dentro desse conselho, para que aí, quando chegarem os novos conselheiros, os novos membros, né, tenha aí uma orientação. Sempre também tendo CEAs como referência, mas o município precisa ter sua equipe de referência para poder provocar isso e se ter a continuidade das ações. Bom, era isso, gente. Gente, olha só, tem muita ainda dúvida no chat, mas assim, já vai dar meio-dia. A gente não vai dar conta de todas as dúvidas, até porque a gente não está falando só da regularidade, estão entrando diversas dúvidas. Então, qual é a sugestão que eu dou? Vou até colocar aqui, para a gente poder ver, o e-mail do SEI. O que eu vou sugerir é que... que a gente envie para o CEAS essas dúvidas, tá?
para que a gente possa esclarecer. E se for um número muito grande de dúvidas, assim, a gente agenda, então, uma ida, porque aí o e-mail não vai dar conta, tá? E aí eu só queria, para a gente poder encerrar, trazer aqui uma bibliografia que eu acho que é importante quando a gente trata desta questão que a gente está falando aqui, né, da regularidade, da inscrição. Então, tem algumas normativas que são fundamentais, já falei no início, todas são, mas para este assunto específico, né? Então, a política nacional, a norma operacional básica, a NOB-RH SUAS, a nota técnica 01 de 2023, né? Que está falando sobre essa questão do voluntariado, a 109, a 27, a 33, a 34, né? E a NOB SUAS. É o mínimo, né? Para vocês, acho que vocês precisam se aprofundar nisso. A gente vai mandar, vou pedir para a Vânia colocar no grupo lá também oh, meu Deus do céu, a questão da resolução comentada, para que vocês tenham acesso, tá? E aí a gente tenta se aproximar. A gente vai gravar, já está gravado, né? A gente vai colocar no YouTube, para que vocês possam rever, compartilhar. E assim, a gente não teve aqui 100% na plataforma, ou seja, algumas pessoas poderiam ter entrado. A princípio, neste momento, estou entendendo que não tem necessidade de fazer uma outra sobre este tema, tá? Não estou dizendo que a gente não tem que se aproximar. Com relação a este... Entra aqui. Não posso. Mas assim, se houver necessidade, houver a demanda, a gente pode voltar a fazer essa capacitação para vocês, tá? A gente está aqui caminhando para o final, não sei aí passar para a Tati, para a Vânia e para... Não sei se a Dulce ainda está aqui, porque a Dulce estava na reunião do FONASES para fazer as considerações finais, né? Agradecer imensamente, né, vocês estarem aqui. A gente tem noção de que essa capacitação não vai dar conta de todas as questões, mas a gente está extremamente disponível para vocês. É tudo uma questão só de agenda, mas a gente tem disponibilidade e a nossa intenção na nossa gestão, é fazer toda esta aproximação. Se um telefonema der conta, ok. Um e-mail der conta, ok. Ah, não dá. Vamos fazer uma reunião virtual? Podemos fazer uma reunião virtual especificamente com o SEBAS. Ah, vamos fazer um agendamento presencial? Tudo é possível. A gente se organiza para estar próximo a vocês, sem contar ainda com a conferência, que ainda tem esse a mais. As conferências, né? São 92 municípios. Então, bom dia a todos, tá? Eu queria passar alguns informes para vocês, que eu acho de extrema importância, tá? Com relação à resolução 14 comentada, já está no grupo de secretárias executivas, já está no grupo de presidente também, tá? A comentada, tá? Com relação à resolução da conferência que nós enviamos por e-mail e colocamos no grupo, eu fui orientada a colocar determinado número na resolução e depois o Estado pediu para eu refazer essa numeração. Então, eu vou encaminhar novamente a resolução da conferência com um outro número de resolução, mas é a mesma, o conteúdo é o mesmo. E eu queria lembrar a vocês que na resolução nós estamos falando que o prazo para vocês encaminharem para nós o dia da conferência de vocês até o dia 27 de fevereiro, tá? Espero que vocês consigam, né, informar para nós sobre a conferência de vocês até esse prazo, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: nossas reuniões, elas são abertas, né? A gente está aí com uma dificuldade com a internet, mas não é culpa nossa, né? A Claro veio aqui, tentou resolver isso, mas não conseguiu, né? Então, a gente está aí nessa situação um pouco delicada, mas a gente vai ver a possibilidade, uma chance bem grande de nós fazermos a próxima reunião, que é as orientações à secretária executiva sobre conferência presencial aqui no Rio de Janeiro. Então, vocês se organizem, isso vai acontecer em março, né, junto com as comissões, para a gente fazer aí um bonito encontro e que vocês possam esgotar as dúvidas de vocês, tá? Outra coisa que eu queria
pedir a vocês para fazer o uso, e aí a gente tem que formar o hábito, né, de entrar no blog do Conselho Estadual e no blog do Conselho Nacional. Todas as nossas resoluções importantes, como a resolução que eu coloquei no grupo, né, que fala sobre as capacitações online a cada 2 meses, elas estão no blog estadual, tá? E as resoluções, né, que vocês precisam também, elas estão no blog nacional. É de fácil acesso, não tem complicação, qualquer pessoa pode entrar, tá? Lembrando que a gente tem que fazer esse exercício, tá bom? Outra coisa que eu queria lembrar vocês, se alguém ainda não completou o Censo SUAS 2024, o prazo vai se encerrar agora em fevereiro, tá? Não se esqueçam, não deixem para a última hora, tá bom? E quero agradecer a mobilização, a participação de vocês. Nós tivemos aqui um teto máximo de 87 participantes, isso foi muito bom, tá? E claro que nós iremos formalizar, construir outras capacitações que são extremamente importantes. Eu sou apaixonada pela capacitação da Resolução 100, eu espero que em breve possamos fazer da Resolução 100, tá? Que é o dia a dia do Conselho. Eu sei que tem muitas secretárias executivas novas nesse grupo, então vamos ter diversas capacitações, tá bom? Recebo um abraço carinhoso de toda a secretaria executiva aqui e passo a palavra para a Tatiana e para a Dulce, se ela ainda se encontrar presente, porque a Dulce estava numa reunião do FONASEAS, Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social. Muito obrigada. Oi, gente. Então, na verdade, eu quero agradecer, né? Agradecer a Celita, agradecer o Aquiles, né? Pela belíssima apresentação. A gente se sente muito contemplado, né, gente? Com pessoas que sabem muito, né? E podem nos auxiliar nesse processo. Agradecer, Vânia, né? Por toda o apoio aí como secretária executiva. E dizer que a gente está à disposição de vocês, a coordenação, a comissão de acompanhamento, né? E aí, colocando em relação à minha coordenação, estamos à disposição. Coloquem suas dúvidas no chat, enviem por e-mail. A ideia é que a gente mantenha essas atividades, né, com vocês, para que a gente possa esclarecer de fato todas as dúvidas. Não vamos conseguir saná-las, né? São muitas informações, mas contem conosco. Eu fico muito feliz de termos numa plena terça-feira, 9h da manhã, 86 pessoas de vários municípios aqui. A gente está falando de 92 municípios do estado, com 86 convidados participantes, querendo, de fato, entender a normativa da política, querendo fazer acontecer dentro do seu território e de maneira correta. Isso demonstra o interesse, a boa vontade. A gente sabe das dificuldades que cada município tem, a gente sabe, né, na nossa casa qual o problema, o buraco é mais embaixo, mas isso demonstra o compromisso de todos vocês com a política do fazer bem feito, né, do querer fazer a diferença dentro do seu território. Então, eu agradeço a presença de todos, peço que mantenham contato com a Secretaria Executiva lá no grupo, coloquem também se vocês gostaram, se esse é um movimento aí que a gente pode dar continuidade, isso é muito importante para a gente, né? Se gostaram desse momento, e aí os ajustes a gente vai fazer, tivemos questões com a internet, mas isso faz parte, e o importante é a gente cumprir com o papel de esclarecer, né? De fazer com que esse trâmite de regularidade anual seja mais tranquilo para todos nós. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Celita, quer falar mais alguma coisa? Não sei se a Dulce está aí. Eu não sei se Dulce está, mas acabou que o Aquiles não se despediu. Aquiles, você quer dar suas despedidas? Gente, o Aquiles é que é o cara, tá? Vocês perceberam já, né? Aquiles é o cara. Não, longe disso. Não, só agradecer mesmo, né, o convite desse momento, compartilhar aqui com vocês esse momento, essa discussão, e é isso, de estar
por exemplo, nessa questão da Secretaria Executiva, né, da gente estar junto para lutar aí pelo fortalecimento das secretarias, né, são essenciais para a gente ter, como a gente vê aqui, né, a execução, né, da política de assistência fortalecida, né? Então, a secretaria é um ponto essencial e a gente podem contar comigo aí no que eu puder auxiliar, né, nesse debate aí, enquanto conselheiro, né, e enquanto membro também da minha secretaria ali. No mais, agradecer o convite e desejar uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, então, gente. A gente se vê, então, na próxima capacitação, em março, sobre as conferências.